No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação de Frank Valverde. No programa de hoje, nós vamos falar sobre vítimas da pandemia, a violência contra crianças e adolescentes. Em 2020, o Brasil registrou o maior número de denúncias de violência contra crianças e adolescentes, desde 2013. Foram 95 mil denúncias através do Disque 100, programa do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, uma média de 260 denúncias por dia. Para falar sobre o assunto, nós vamos receber a Ana Carolina Schwan, defensora pública e coordenadora do Núcleo Especializado de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Renata Braga, psicóloga clínica, atuou como colaboradora do Hospital Infantil e do Ambulatório de Adolescentes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também foi psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Suzano, após o atentado na escola Raul Brasil. Você vai conferir as notícias do mundo com Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do Observatório do Terceiro Setor, com a Isabela Alves. Bom dia, Frank. Bom dia, Joel. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia, Renata. E você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Seu destaque da semana, o que mais importante está acontecendo nessa semana, Frank? Bom, vamos deixar de lado a CPI, né? Porque a CPI realmente é um dos movimentos mais importantes que acontece na política brasileira. Mas o que eu quero destacar é o atraso na fabricação de vacinas devido ao atraso também na entrega dos insumos, né? Eu acho que enquanto nós não tivermos um grande número de vacinados no país, nós ainda vamos ver os números crescendo da Covid-19. Muito bem. Bom dia, Ana Carolina. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos e a todas que estão aqui, que também estão nos ouvindo. Queria agradecer imensamente o convite de vocês para falar desse tema tão importante. Ana Carolina, o que explica o aumento da violência contra crianças e adolescentes na pandemia? A questão da violência contra criança e contra adolescente ela já é muito preocupante, porque, embora os números sejam grandes, ela tem uma questão de subnotificação preocupante. Por quê? Porque, normalmente, são casos em que aquelas crianças e aqueles adolescentes não denunciam, né? É uma violência que acaba tendo um número muito grande de casos não notificados. Então, a gente fica muito preocupado e atento a essa questão da subnotificação, ainda mais na pandemia. E por que a gente identifica que durante a pandemia houve um aumento de violência contra criança, contra adolescente? Essas crianças, elas ficaram afastadas por um período muito longo do ambiente escolar. E o ambiente escolar é um ambiente que tem uma facilidade muito grande de identificar possíveis violências contra esse público. Porque são profissionais que acabam estando muito presentes no cotidiano daquela criança e conseguem identificar ali os sinais de uma violência. Quando a gente fala dos profissionais, a gente não fala só dos professores, né? Muitas vezes, aquela criança ou aquele adolescente, ele tem um vínculo muito forte com a tia que trabalha na merenda, com a profissional que está ou o profissional que está na limpeza, ou algum outro profissional ali do ambiente escolar. Mas são profissionais que têm contato cotidiano e que conseguem identificar com uma facilidade maior, pelo menos uma possibilidade ali, né? Muitas vezes identificam a agressão quando ela deixa sinais, mas quando não deixa, elas percebem alterações no comportamento, está fugindo da normalidade. Então, essas crianças ficaram afastadas desse ambiente escolar que tinha facilidade na identificação da violência e, ao mesmo tempo, ficaram trancadas em casa com, muitas vezes, o agressor, né? O autor ou a autora da violência. Porque a maior parte da violência contra criança e adolescente, ela é praticada ou no ambiente familiar ou por uma pessoa muito próxima. Então, a gente teve esses dois fatores muito preocupantes. O afastamento do ambiente escolar e das atividades de rotina da criança, atividade de contraturno, às vezes uma frequência
uma unidade de saúde, que ela parou de fazer com a frequência que fazia antes. E aí esses profissionais que estavam ali no cotidiano pararam de estar, ao passo que ela ficou isolada, na maior parte dos casos, com o agressor ou agressora. Então, isso faz o número aumente, não só o número de casos registrados, mas também o número de casos subnotificados, porque essa criança também passou a não ter com quem falar sobre essa agressão. E algumas das agressões são muito silentes, né? Então, acreditamos que esses dados, esses fatores aí, levaram ao aumento contra a criança. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos. Renata, de acordo com os dados do Disque 67% das denúncias contra crianças aconteceram na própria casa, onde a vítima e o suspeito residem. A maior parte das denúncias se refere a crianças de 5 a 9 anos de idade. E o principal agressor é o pai ou a mãe, nos 59% dos casos. Nesse cenário, por exemplo, São Paulo revela que o número de menores precisou de assistência do Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Foi de 78 crianças, entre janeiro e abril de 2019, para 155 no mesmo período em 2021. Por que a agressão contra crianças e adolescentes foi naturalizada? Essa violência contra a criança e adolescente foi naturalizada. Nós não nos compreendemos mais. O que é? Um aspecto cultural do nosso país? Sim, a violência contra a criança e adolescente, ela tem um caráter transgeracional, né? Então, geralmente é uma violência que se repete ao longo da história de vida do indivíduo. Então, assim, eu apanhei quando eu era criança, eu levei palmada, eu não morri e estou aqui. E você também não vai morrer, né? Então, se eu apanhei a vida inteira, estou aqui, estou vivo, estou inteiro, né? Então, existe uma naturalização, uma reprodução dessa violência, né? Muitas crianças que apanharam né, para aprender, entre aspas, né, elas acabam reproduzindo na vida adulta esse comportamento. Então, é bem comum a gente ver em consultório, em atendimento, crianças que sofreram algum tipo de violência reproduzir essa violência quando adultas. Como nós podemos parar com isso, né? Porque isso, na verdade, não funciona. Para algumas crianças, fica a marca para a vida toda. Você que deve atender muita gente no consultório, você já constatou isso, né? Esse tipo de educação repressora não funciona. Como é que se muda essa realidade? Isso, primeiro, assim, a gente tem que ter um diálogo aberto, né, em casa, e, assim, poder falar sobre os sentimentos, poder falar sobre o que está sentindo, sobre as emoções, né? Então, em vez de você atribuir ou direcionar a sua agressividade, né, de uma maneira prejudicial, você pode falar sobre isso, você pode falar sobre o que está incomodando, sobre o que está acontecendo, que você está com raiva, por que você está com raiva, o que te incomodou, né? E, ao mesmo tempo, educar a criança nesse sentido, né? De que é importante você verbalizar as suas emoções e não simplesmente descontar de uma maneira agressiva para que isso se perpetue, né? Essa mudança, Ana Carolina, tem que ser provocada pelos pais, né, que são os principais agressores, conforme está aqui uma pesquisa do Disque 100. Como a Defensoria trabalha, qual é a linha de ação quando as crianças são agredidas pelos próprios pais, né, e algumas têm que ser levadas para casas de proteção? Como é esse trabalho? É até importante você ter mencionado isso, porque você citou o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. E esse programa, ele não é um programa destinado a crianças e adolescentes vítimas de violência, por exemplo, no ambiente familiar. Normalmente ele é destinado para crianças e adolescentes que sofrem uma ameaça, um risco de morte no território onde vivem, por alguma pessoa. No geral, a maior parte dos casos são adolescentes que são ameaçados por facções criminosas. Quando é uma violência dentro do ambiente escolar, do ambiente familiar, as medidas elas acabam sendo outros programas acabam sendo mais adequados. Por exemplo, primeiro tem que verificar se aquela violência
ela é praticada por todo mundo que está ali com a criança ou adolescente, ou uma pessoa só é agressora, né? Se é preciso separar, né, a criança de todo o convívio familiar, ou não, só apenas da pessoa que é a autora do ato agressor. Então, a primeira coisa é verificar isso. Se for possível que a criança permaneça no ambiente que ela reside, né, com a família, o que é o mais adequado, a gente entra com pedido de medida protetiva para que o agressor dela seja afastado do lar e que ela seja ali acompanhada também, não só ela, mas toda a família, né, pelos programas de públicos, como, por exemplo, às vezes a necessidade é a saúde, a família está precisando de um apoio da assistência, então a gente tem que verificar quais são as necessidades daquela família. Muitas vezes, a pessoa que vai ser afastada do lar é a pessoa que mantém aquele lar, então aquela família vai precisar de um apoio da área da assistência, ser incluída em algum programa assistencial, ou não, ou aquela família consegue se manter e é importante encaminhar para a área da saúde, para que aquela criança tenha um acompanhamento psicológico. Então, quando para afastar o agressor, né? Quando, infelizmente, não tiver condições da criança se manter dentro do ambiente familiar, porque a convivência com a família coloca ela em risco, aí a medida é um acolhimento, né? O acolhimento que pode ser numa instituição pública, né? Um acolhimento institucional, ou então pode ser um acolhimento familiar, que é um programa onde famílias se cadastram para cuidar temporariamente de crianças que estejam por um período afastadas da sua família natural. Então, é por isso que a gente tem que analisar cada caso. Tem caso que é importante a criança se manter na casa dela, e aí a gente vê quais são os programas e serviços disponíveis para aquela família, ou então, quando não possível, a gente coloca ela numa situação de acolhimento temporário para proteção e superação daquelas vulnerabilidades. Muito bem, tem dois tipos de criaturas humanas na nossa sociedade durante a pandemia. Aquelas que praticam o isolamento social e aquelas da população vulnerável que tem que sair para casa para prever o sustento da família. E mesmo mora em habitações péssimas, né, que não conseguem o isolamento, estão muito juntas. Como é o trabalho da Defensoria nesse momento da pandemia? A Defensoria Pública, a atuação dela, a forma como o atendimento vai ser prestado, depende do período, né, da fase em que a gente está no plano estadual de combate, né, à pandemia. Então, nas fases mais drásticas, a Defensoria ela funciona apenas remotamente, né? Então, a pessoa tem a possibilidade de ligar no 0800 ou então acessar o portal da Defensoria Pública e lá tem uma central de atendimento virtual onde ela pode agendar com um horário, né, para ser atendido por um defensor público. Ela passa por uma triagem e aí depois é encaminhada para o defensor que vai acompanhar o caso dela. Fora dos períodos mais drásticos, por exemplo, nessa semana a gente fez um retorno do atendimento presencial. Então, a Defensoria continua com o atendimento remoto, mas para aquelas pessoas que não têm acesso à internet, elas podem ligar no 0800 e fazer um atendimento em uma das nossas unidades presenciais, que está funcionando com uma escala de atendimento e com todas as medidas sanitárias adequadas para que não haja a colocação das pessoas que procuram a Defensoria em risco. Renata, quem são os principais agressores de crianças e adolescentes na nossa sociedade? A população vulnerável, a classe média alta? Da onde surgem os maiores números de agressões? A violência ela não escolhe classe social, né? Então, ela está em todos os níveis, em todas as camadas, desde a população mais rica até a população mais vulnerável economicamente. Então, não tem assim um parâmetro para que a gente possa entender que a população mais vulnerável é que sofre mais, né? Talvez é a que chegue mais aos serviços de saúde, cheguem às escolas e cheguem aos serviços de canais de denúncia, né? No que na população mais rica, digamos assim, acaba tendo maior dificuldade em chegar aos canais, né, de denúncia, porque parece que a violência fica um pouco mais velada, né? São as chamadas subnotificações que a Carolina se referiu. Sim, também.
né? Então, assim, a gente observa essa característica, assim como a violência contra a mulher, ela ocorre em todos os níveis, em todas as classes, né? Não escolhe. E aí a gente observa que existe uma subnotificação e a gente pode entender que talvez esteja a população mais vulnerável seja a que mais sofre, mas isso não é verdade, né? Talvez a população com mais recursos financeiros consiga, de alguma forma, não chega até o serviço, né? Não chega até as denúncias e tudo Ou mais. seja, a violência contra crianças e adolescentes é generalizada na sociedade. Isso. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. OMS, o mundo pode ter tido 1,2 bilhões a mais de mortes por Covid em 2020. Estimativas preliminares sugerem que o número total de mortes globais atribuíveis à pandemia de Covid-19 até ao final de 2020 seja de pelo menos 3 milhões, representando mais 1.200.000 mortes do que o número relatado oficialmente. A informação consta do novo relatório anual Estatísticas da Saúde Mundial. Segundo o relatório, os atuais 3,4 milhões de óbitos relatados à OMS são provavelmente uma subnotificação, com números reais pelo menos 2 a 3 vezes maiores. Depois dos cálculos globais e regionais de excesso de mortalidade, a agência deverá publicar estimativas individuais para cada país ainda este ano. O relatório afirma que a pandemia representa grandes ameaças à saúde em todo o mundo e impede o progresso no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das metas do chamado triplo bilhão. Estas metas pretendem que mais de 1 bilhão de pessoas tenham cobertura universal de saúde, mais 1 bilhão esteja protegida contra emergências de saúde e outro bilhão desfrute de melhor saúde e bem-estar. Com 90% dos países relatando interrupções em serviços essenciais de saúde e 3% das famílias gastando mais de 25% do seu orçamento com cuidados médicos em 2015, o objetivo de cobertura universal enfrenta agora mais desafios. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre vítimas da pandemia, a violência contra crianças e adolescentes, com a Ana Carolina Schwan, coordenadora do Núcleo Especializado em Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e a psicóloga clínica Renata Braga. Frank Valverde, você tem informações importantes, além de uma enquete realizada pelo Observatório do Terceiro Setor essa semana. Verdade, Joel. A primeira informação que eu tenho a passar para todos e todas é sobre o nosso canal aberto com os ouvintes e as ouvintes que acompanham o Observatório na Brasil Atual. Esse canal aberto trata-se do nosso número de WhatsApp, um número exclusivo para esse contato. Prefixo 11 aqui de São Paulo, 899512317. Através dele, as pessoas podem fazer suas perguntas para nós e para as pessoas que participam do nosso programa. Também podem fazer sugestões de pautas, críticas, enfim, ela pode se manifestar livremente através desse número. Vou repetir, prefixo 11 aqui de São Paulo, 988512317. E também quero informar que nós aqui do Observatório na Brasil Atual, a cada programa nós fazemos uma enquete, né, para saber como é que está a temperatura, digamos assim, sobre os temas que são abordados no nosso programa. E a respeito do programa de hoje, nós perguntamos: você conhece alguma criança ou adolescente que sofre violência doméstica? E olha só o resultado, 19% disseram que sim, contra 81% disseram que não. Até parece que não tem violência, né, contra as crianças. E, Joel, onde foi feita essa enquete que nós fizemos? Na Suíça? Então, é curioso, né, Joel? Porque é feito com as pessoas que participam, né, das nossas redes sociais. E talvez as pessoas que participam das redes sociais não tenham esse contato tão direto com a violência, né? Agora, falando em violência contra as crianças, eu queria levantar aqui uma questão. No jornalismo, né, já de velha guarda, né, como tanto do Joel e eu participamos, não existia uma coisa explícita, mas implicitamente uma certa regra.
que suicídios, crimes acontecidos contra crianças não devem ser divulgados, não deve ser dado grande espaço na mídia. Por quê? Sempre que acontece isso, há um aumento desses casos, né? Há uma coisa que acaba repipocando. Isso era lá para trás, né? Então tinha um certo cuidado de se divulgar, mas não dá tanto estardalhaço. Atualmente a gente não vê acontecendo isso, né? Nós temos esse caso recente do menino lá, do Henri Borel, envolvendo o vereador do Rio de Janeiro, o Jairinho, assim como a mãe dele, a Monique, né, que foram meio que responsabilizados pela morte do menino. E depois disso a gente acabou tendo outros casos também. Eu faço a questão para Ana Carolina e para Renata. Vocês acreditam que quando a mídia sensacionalista acaba explorando esses casos, há um aumento exponencial da violência contra as crianças? Ana Carolina. Olha, eu nunca tinha feito, né, e nem lido nada sobre essa análise. Eu já tinha lido com relação a outros temas, como, por exemplo, o suicídio. Contra a violência contra a criança e adolescente, eu nunca tinha feito essa percepção. Pelo contrário, eu sempre enxerguei de uma forma positiva, porque eu acho que sempre que acontece um caso, as pessoas elas acabam tendo um incentivo em denunciar, em conhecendo mais os canais de denúncia. Então, eu sempre enxerguei por esse lado positivo, né? Você ter na mídia um caso desse, você acaba propagando mais os canais de denúncia, acaba dando mais informações para as pessoas, e as pessoas acabam tendo mais empoderamento para denunciar esse tipo de caso. E também, muitas vezes, muitas crianças e adolescentes que passam por isso e não conseguem se enxergar enquanto vítimas, tendo essa percepção, né, desses casos midiáticos, acabam identificando que aquilo ali que está acontecendo com elas é errado e que elas têm que tomar uma medida com relação àquilo, que elas podem buscar ajuda. E pessoas que convivem ao redor delas também. Mas essa análise mais profunda, né, da reação das pessoas, de que isso acaba incentivando que pessoas pratiquem atos violentos, eu nunca, talvez a Renata possa responder melhor que eu, mas eu sempre fiz uma associação positiva. Eu concordo com a Ana Carolina, que eu acho que, apesar de que a forma com que é manifestado na mídia, divulgado na mídia, né, os casos possa ser questionado, mas eu acredito que não é que aumenta o número de casos, aumenta o número de denúncias. Né? Então, mais pessoas têm acesso aos canais de denúncia e conseguem notificar, sim, a violência. Não é que aumenta, né? Ela sempre existiu, infelizmente. Né? Então, se já era subnotificada antes, agora, mais ainda, devido à ausência da criança frequentar a escola, os espaços os espaços comunitários, né, e tudo mais. Então, existe essa questão, né? Você falou a respeito do suicídio também, depende da forma com que é noticiado, né? Então, se a mídia sensacionalista, né, como você colocou, ela noticia a forma com que a pessoa cometeu aquele ato e coloca detalhes e tudo mais, então, isso sim pode ter um efeito de aumentar, né, até por curiosidade, né? Algumas pessoas podem tentar por Você sabe, curiosidade. Renato, eu me lembrei nas redes sociais, teve um seriado que estimulava os jovens a se suicidarem. Foi muito discutido isso A Baleia Azul, na né? mídia brasileira. A Baleia Azul. Quer dizer, e aquilo serviu, eu acho que a pergunta do Franco está em função disso, aquilo serviu como estímulo. Vários jovens, e depois pesquisas revelaram, que foram estimulados, né, por esse ato, foram levados ao suicídio exatamente por assistir esse seriado. Que é uma violência, né, contra, né, fazer esse tipo de coisa nas redes sociais é uma violência contra a criança e adolescente, né? Sim, sim, de maneira irresponsável, né? A gente chama isso de efeito Werther, que é de um livro, né? Esse nome vem de um livro romântico e tudo mais, em que o jovem, enfim, cometia, né, suicídio e tudo mais, e isso, na época em que ele foi lançado, fez com que algumas pessoas que leram o livro, enfim, né, cometessem um ato. E aí foi tido, né, como esse nome efeito Werther para essas
notificações de maneira irresponsável incentivassem, né, esse ato. No segundo ano de pandemia, as violações permanecem de acordo com o balanço do Disque 100 e Ligue 180. Entre janeiro e maio de 2001, foram registradas 34 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Em 2020, foram 45 mil. No mesmo período, representando um aumento de 30%. A maior parte das ocorrências foi no estado de São Paulo, 9.640 ocorrências, e no Rio de Janeiro, 4.560. Em Minas Gerais, mais de 4 mil. Entre os tipos de violência mais frequentes, a violência física e psíquica. Elas dominam com 25 mil e 25.600 denúncias, respectivamente. Em relação à violência sexual, foram registradas 6 mil denúncias. É um número muito expressivo, Renata. Esse aumento realmente está demonstrando que no isolamento social, na pandemia, há uma mudança psicológica nas pessoas que levam a aumentar a agressão contra crianças e adolescentes. O que está havendo, né? Do ponto de vista psicológico, nós estamos sofrendo, né? Todo mundo está mais ansioso, né, nessa pandemia. Mas em relação à violência física e psíquica, por que elas aumentaram? Durante a pandemia, né, as crianças foram privadas do contato social, assim como, né, boa parte da população. A Ana Carolina falou da ausência da escola. Foi fundamental? Sim, com certeza. No caso, assim, a gente tem essa questão, né? Então, ficar em casa para se proteger da Covid e sair de casa para se proteger do agressor, de alguma forma, né? Então, a gente tem essa questão que é muito difícil, que a criança não tem como se proteger nesse sentido. Então, ela fica mais próximo da pessoa que pratica violência contra ela, né? Então, como a Ana Carolina colocou, a maior parte das pessoas, né, que praticam violência contra a criança e adolescente são conhecidas, né? Muitas vezes está dentro de casa. Então, a gente observa que se a gente precisa ficar em casa para se proteger da Covid, a criança está mais perto do agressor. E o aumento do número de notificações é, infelizmente, consequência. Antes de ouvir a Ana Carolina, eu quero fazer um convite a você para ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. No canal você também pode assistir às lives que são realizadas todas as quintas-feiras, às 17 horas. As lives são realizadas pelo Observatório, abordando temas mais variados. Não perca, toda quinta-feira, às 17 horas. Agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site e do portal do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Olá, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e aos ouvintes. Hoje eu trago as notícias de destaque do nosso portal. A primeira delas é sobre uma ONG que já ofereceu tratamento odontológico gratuito a mais de 15 mil pessoas. A ONG Por um Sorriso oferece tratamento para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade no Brasil e em países do continente africano. Outra notícia é sobre irmãos que foram presos injustamente por 31 anos nos Estados Unidos, que receberam a indenização de 443 milhões de reais. Os dois irmãos, que são negros e possuem deficiência intelectual, foram detidos em 1983 por um crime que não cometeram e acabaram passando 31 anos presos. Para encerrar, nós temos a notícia de que a pandemia está colocando em perigo os avanços no combate ao trabalho infantil. Além disso, o aumento da pobreza e o desmonte de políticas públicas podem comprometer os avanços das últimas décadas no combate ao trabalho infantil no Brasil. Esses são os destaques da semana, mas para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Muito obrigado pelas informações, Isabela. Um abraço e até a próxima semana. Obrigada. Ana Carolina,
nós estamos vendo que a pandemia explicitou ainda mais a nossa desigualdade, a desigualdade que existe no país. E com isso aumentaram as solicitações, o trabalho da Defensoria, apesar de ter trabalhado nos momentos de pico, né, da pandemia, como você disse, trabalhou de uma maneira remota. Mas aumentaram o número de reclamações? Olha, a gente não identificou esse aumento e a gente acredita, a gente associa muito ao fato de que o atendimento remoto, ele, embora tenha aberto a possibilidade de atendimento para muitas pessoas, né, e facilitado para um grupo muito grande de pessoas, por outro lado, muitas das pessoas são muito vulneráveis e não têm, às vezes, acesso ou não têm familiaridade com o ambiente virtual, acabaram tendo um bloqueio de acesso à Defensoria Pública. Então, a gente tem esse problema identificado, né, pelo atendimento remoto. Nos períodos em que a Defensoria funcionou somente por atendimento remoto, muitas pessoas acabaram não conseguindo acessar o serviço ou por falta de acesso à internet ou por falta de familiaridade com o meio virtual. Então, a gente acredita que isso impactou bastante. E até com relação à violência contra criança e adolescente, todas as instituições que trabalham no atendimento com criança e adolescente identificaram que essa demanda diminuiu muito. Por quê? Justamente pelo fato dos órgãos que prestam, né, essa rede de apoio para criança e adolescente estarem funcionando ou remotamente, ou então estão funcionando com o seu corpo de profissionais reduzido, sobrecarregados. Então, acaba que essa rede de apoio que acaba se comunicando, que está sempre, que acaba sendo responsável pelo maior número de encaminhamentos, por estar ou trabalhando remotamente ou de forma sobrecarregada, acaba dificultando a notificação desse tipo de caso. Então, a gente não percebeu um aumento, pelo contrário, a gente percebeu uma diminuição da procura para atendimento de casos relacionados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. É o que aconteceu com as escolas públicas municipais e estaduais, que os alunos não acompanharam as aulas da maneira remota porque ainda não têm acesso à internet, né? Renata, do ponto de vista psicológico, como é que fica o adolescente que não conseguiu acompanhar as aulas? Aqui na nossa cidade, volta de 9 milhões a 10 milhões de crianças que não conseguiram acompanhar as aulas. O que acontece com essas crianças que ficam isoladas, impossibilitadas de ir na escola? Bom, você diz com relação à violência? Em relação à violência e em relação também do ponto de vista psicológico, né? Elas estão isoladas. A escola era um ponto de convergência social, o encontro com outras crianças, com outros amigos, e também para se alimentarem, né? A população vulnerável também tem uma referência na escola para fazer o primeiro ou segunda refeição do dia, enfim. Então, esse isolamento, o que significou do ponto de vista psicológico para uma criança, para um adolescente? Bom, a criança pode ter alterações de sono, né, como você falou, alterações no apetite, né, no caso de populações vulneráveis, ela vai ter uma dificuldade maior em ter acesso a esse alimento, tendo em vista que a escola é um dos lugares em que as crianças têm acesso à alimentação, né, alimentação de qualidade. Você pode ter também a questão de sintomas depressivos, sintomas ansiosos, né? A gente tem observado aumento de sintomas ansiosos em crianças e adolescentes. Você pode observar também mudanças bruscas de comportamento, né? Irritabilidade, um isolamento, né? Essa questão do retraimento social. Eu acho que basicamente é isso, assim. Olha, um relatório do Instituto Sou da Paz, em parceria com o Ministério Público de São Paulo e o Unicef, analisou as ocorrências de estupros de vulneráveis registradas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Foram mais de 5 mil estupros registrados no primeiro semestre de 2020, Renato. É um número expressivo. O que está acontecendo? Faltam políticas públicas, orientação para as famílias? Sim, como a gente estava falando, né, que a criança ela passou a ficar mais próximo do seu agressor,
Então, a gente observa que esse número, infelizmente, é um número que vai aumentar, né? Se a Olha, gente... 83% dos abusos contra os menores ocorreram dentro da própria casa. Uhum. Essa é uma característica da violência contra a criança e adolescente. É sempre uma relação de poder, né? É sempre uma relação onde a pessoa que é a mais velha, que detém o poder, que detém a força física, né, consegue, de alguma forma, manejar e fazer com que a criança faça aquilo que o adulto deseja, né? Então, é sempre uma relação de poder. Nunca é uma relação assim para que você está aprendendo, eu estou te corrigindo, eu faço isso para você aprender, né? Eu faço isso para você se tornar uma pessoa melhor, para se tornar um adulto melhor, né? Nunca é sobre isso, é sobre a relação de poder do adulto em relação à criança. Eu li aqui, você falou, Ana, que para a gente fazer uma denúncia para a Defensoria Pública, basta ligar para o 0800 ou entrar no portal. Como a gente percebeu que a inclusão sociodigital no país é muito deficiente, poucas pessoas têm condições de entrar no portal da Defensoria, e teria que ligar para o 0800. Na pandemia, o 0800 foi muito acionado, ou vocês acompanhou, em geral, o número de ocorrências, que foram poucas, como você mesmo disse? Não, o 0800 foi sim bastante acionado, em especial por aquelas pessoas que não tinham acesso à internet ou então que não tinham a facilidade do manuseio, né, dos instrumentos virtuais. Então, ele sempre foi um instrumento muito utilizado e ele acabou sendo potencializado na pandemia, porque antes da pandemia, o 0800 ele acabava só atendendo a capital, Campinas e a cidade de Guarulhos. E agora, na pandemia, ele houve uma extensão para atendimento para todo o estado. Como é esse atendimento? Inicialmente se convocam os pais, os agressores, né? No caso os pais, o pai ou a mãe, junto com as crianças, eles são ouvidos separadamente. Como é esse trabalho da defensoria? A defensoria, ela não é um órgão investigativo, né? Então, não cabe à defensoria fazer uma investigação ali do que aconteceu. A partir do momento que ela recebe a denúncia, seja por ou a própria família busca a defensoria, ou algum equipamento, né, algum serviço da rede de proteção entra em contato com a defensoria para narrar que houve uma situação de violência ou de suspeita de violência, a primeira medida é encaminhar para o órgão responsável pela investigação, se houve ou não a ocorrência de crime. A defensoria tem que encaminhar para a autoridade policial e para o Ministério Público e, ao mesmo tempo, fazer o pedido judicial das medidas protetivas que se fizerem necessárias ali naquele primeiro momento. Então, por exemplo, tem uma suspeita de abuso sexual e o suspeito é o pai da criança e a mãe é uma pessoa que é conivente com esse abuso. Aí a gente encaminha para a delegacia, para o Ministério Público, para que eles façam uma investigação, porque não cabe à defensoria fazer essa investigação. E a gente tenta, se possível, né, sempre dá prioridade para conversar com a criança e com o adolescente e faz o pedido de medida protetiva nesse caso, por exemplo, ou para ficar com algum familiar que possa recebê-lo, ou então que fique na medida protetiva de acolhimento. O importante durante o nosso programa é repetir, o 0800. Se você conheceu um vizinho que agride os seus filhos, por favor, ligue para 0800, que vão receber e encaminhar essa denúncia para que se pare essa agressão contra menores, contra crianças e adolescentes. Ô, Renata, a gente sabe que as sequelas dependem das crianças e dos adolescentes, mas a maioria incorporam, né? Incorporam. E no futuro, o que pode acontecer? Você disse que normalmente o agressor é quem foi agredido no passado, quando era criança, né? Essa é uma primeira coisa. Quais são as outras consequências psicológicas na cabeça de uma pessoa que passou parte da sua infância sendo agredida? A princípio, você observa que a pessoa que sofreu violência, ela vai ter dificuldade em se relacionar com as outras pessoas, né? Então, vai ser uma pessoa que vai ser desconfiada, né? Vai ser uma pessoa que às vezes não se entrega, ou mesmo não se relaciona,
né? Então, para as pessoas que se relacionam, você pode ter questões de depressão, ansiedade ou até mesmo o transtorno do estresse pós-traumático, né? Dependendo do caso. Além da possível reprodução da violência também, né? Não necessariamente a pessoa que sofreu violência vai reproduzir a violência, mas isso é uma questão que pode acontecer. Que medidas preventivas seriam necessárias, até que poderiam ser revertidas, por exemplo, como em políticas públicas, para que essas agressões diminuíssem em relação a crianças e adolescentes e não gerassem adultos complicados, né? Eu acho que a princípio seria importante a gente ter algum tipo de educação sexual, digamos assim. Eu acho que é importante a gente saber a diferença entre ato sexual e sexualidade, né? A sexualidade, ela é uma totalidade, né? Ela é entender que o seu corpo, ele existe, né? E que passa pelo conhecimento do próprio corpo mesmo, né? Então tem aquela questão de partes íntimas e tudo mais. Tem uma professora chamada Sandra Paulino, né, que ela é uma estudiosa a respeito da violência infanto-juvenil, né, que ela coloca que tudo é íntimo. O meu cabelo é íntimo, a minha boca é íntima, os meus olhos são íntimos, né? Então você não precisa tocar no meu cabelo, não é para você tocar no meu cabelo se eu não quiser, né? Você não é para você encostar na minha boca, não é para você beijar a minha boca. Então tem uma questão de que só a região dos seios e a região genital são partes íntimas, né? Então quer dizer que se o adulto beijar a minha boca não é parte íntima, né? Então o corpo inteiro ele é íntimo, né? A gente coloca inclusive a questão dos olhos, né? Então eu não preciso ver a sua parte íntima exposta, né? Porque o meu olho é íntimo, então eu não quero ver aquilo, eu não quero ter contato com aquilo, né? Então a gente entende o corpo como uma totalidade, por isso que é importante a gente trabalhar também essa questão do respeito ao próprio corpo, do respeito ao corpo da criança e ao corpo do outro, né? Eu acho que isso também é algo muito importante. Você fez um atendimento naquele episódio grave que aconteceu naquela escola, né? Há alguns anos, faz mais ou menos 2 anos, né? Onde os rapazes invadiram a escola e mataram alguns alunos, enfim. Mas a gente vê também que essas agressões em relação a menores, crianças e adolescentes, ela é reproduzida, né, por alguns adolescentes que incorporam isso. Existe muito bullying nas escolas. Há uma grande reclamação de crianças que são molestadas, né, por essa prática. Como é que a gente evita isso, Renata? Sim, o bullying e cyberbullying também são tipos de violência, né, contra crianças e adolescentes. Eu acho que é importante aí, você tocou nesse ponto, o papel da escola, né, o quanto o papel da escola pode ser importante para a gente trabalhar, se debruçar em cima disso. A escola pode fazer atividades e programas. Você falou que você está falando do papel da escola, que é muito importante. Eu só quero esclarecer nossas duas convidadas, que nós estamos caminhando para o final do programa. A conversa foi muito boa, passou rápido o tempo. E como eu citei aquele episódio grave que aconteceu, que você fez o atendimento dos adolescentes na época, né, daquela escola que foi invadida, se não me engano, foi em Suzano, não é isso? Isso. A partir daquele episódio, o que a sociedade deve aprender a respeito de agressões de crianças e adolescentes? Eu acho que é importante a gente entender que violência, né, e agressões são coisas sérias, a gente precisa trabalhar em cima disso, principalmente a questão do bullying e do cyberbullying, né? As famílias precisam estar atentas, a escola também. A escola pode fazer campanhas e convidar a família, convidar a comunidade, ampliar um pouco a discussão a respeito desses temas, para que todo mundo participe, né? E é importante deixar sempre o diálogo aberto em casa, para que a criança ou adolescente se sinta confortável e manifestar o que está acontecendo. Frank, no final do programa, uma manchete, para nós fecharmos o tema. Olha, eu queria relembrar da importância da sociedade na denúncia quando tem informações sobre violência contra adolescentes e crianças, né? E falando do 0800, acho que é importante repetir o número todo, né? E também falar do Disque 100, né? Que eu acho que o Disque 100 também é um outro canal importantíssimo para a denúncia. Acho que tanto a Renata como a Ana Carolina poderiam repetir isso e mostrar que o Disque 100, por exemplo, a pessoa não precisa se identificar, né? Se ela tem uma denúncia para fazer, ela deve ligar, né? É muito fácil, 100, e você consegue denunciar
essa violência contra crianças e adolescentes. Você tem mais um minutinho para falar daquela ferramenta do Apoie 3 Setor? É verdade, boa lembrança, boa lembrança. O Observatório do Terceiro Setor está com uma nova ferramenta que chama-se apoie3setor.com.br. O 3 é em numeral, né? E essa é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Então, convido a todos e todas a entrar nessa plataforma, apoie3, em numeral, setor.com.br. E já aproveitando, já que nós temos mais uns segundinhos, eu convido a todos a nos acompanharem pelas redes sociais, facebook.com/Observatório 3 Setor, @Observatório 3 Setor no Instagram e youtube.com/Observatório 3 Setor. Ana Carolina, nesse final de programa, vamos destacar a importância do trabalho da Defensoria. Para aumentar o diálogo com a sociedade, esperamos que você volte outras vezes no nosso programa para conversar sobre o trabalho que vocês realizam na Defensoria. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do trabalho que você faz lá, já que você é uma coordenadora do Núcleo Especializado de Infância e Juventude, né? É importante a gente dizer que, depois da Lei 13.400 de 2017, toda criança vítima ou testemunha de violência e adolescente, eles têm direito a uma assistência jurídica. Então, não é somente o agressor ou a mãe, enfim, que tem esse direito. A criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência tem direito a essa assistência jurídica. Procurem a Defensoria Pública para que as medidas sejam tomadas. Pediram para eu repetir o 0800, 0800 773 4340, é o 773 4340, e também, como foi mencionado, o Disque 100 é um instrumento super importante, ele garante o sigilo, ele automaticamente envia para os órgãos responsáveis aos casos que são para ele. A Defensoria Pública é um órgão que presta assistência jurídica a todas aquelas pessoas que não têm condições de arcar com um advogado, e entra também com ações coletivas. Então, seja o problema individual ou coletivo, a Defensoria Pública está à disposição para prestar essa assistência jurídica a todas as crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, se você é uma criança ou adolescente vítima, ou é uma pessoa que tem notícia de uma criança ou um adolescente que sofre violência, pode nos procurar para que as medidas sejam e que ele tenha garantido também esse direito à assistência jurídica. Repetindo, você deve ligar para o 0800? E peraí que agora eu já... 0800 773 4340. 0800 773 4340. 4340, tá aí. Essa foi a Ana Carolina Schwan, da coordenadora do Núcleo Especializado de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Rapidamente, numa frase, nesse momento de aumento de agressões contra crianças e adolescentes, Renato, do que mais você tem medo? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Eu acho que é importante que a gente sempre esteja atento que tanto as famílias, os amigos, a vizinhança, a comunidade de forma geral esteja atenta a essa questão da violência contra criança e adolescente, né? Então, assim, é uma rede, não é só um profissional ou outro, né? Todo mundo tem que estar atento e, como diz o ECA, é o nosso dever proteger a garantia de direitos da criança e adolescente. Nesse momento, Ana, numa frase, nesse momento de negacionismo, de retrocesso na sociedade brasileira, quando as nossas instituições estão sendo ameaçadas, qual é o seu maior medo? Desproteção. Eu acho que, resumindo em uma palavra, o meu maior medo é a desproteção. Por isso, a gente precisa dar bastante informação para essas crianças e adolescentes, para que elas também possam se reconhecer enquanto vítimas e buscar ajuda. Então, informação para evitar a desproteção. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Ana Carolina Schwan, coordenadora do Núcleo Especializado de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Renata Braga, psicóloga clínica com experiência no atendimento infanto-juvenil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão.
sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.